Meus irmãos, eu queria convidar os irmãos nessa noite para nós juntos abrirmos aqui no livro de Jó, no capítulo 42 do livro de Jó, e vamos ver alguns versículos. Jó, capítulo 42. Leremos alguns versículos, vamos ler praticamente o capítulo todo de Jó, né? 42, né? Amém? Diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo do pó e na cinza. Depois que o Senhor falou, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Depois que o Senhor falou essas palavras, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o seu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que não os trate segundo a falta do juízo de vocês. Porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, ao meu servo Jó falou. Como o meu servo Jó falou. Então ele faz o temita, Bildade, Suíta, Zofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhes falou o dobro, lhe deu o dobro de tudo que o Senhor que eu tinha tido antes. Então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas mães, e todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, e ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também esse teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, a terceira de Querem Abuque. Em toda a terra não havia mulheres mais tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos, e depois disso Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Assim Jó morreu após uma longa velhice. Amém, irmãos? Eu creio que uma das passagens, uma das histórias mais brilhantes que nós podemos ler na Bíblia, né? É a história de Jó. E nós só entendemos essa história porque está escrito, né? Mas o bom mesmo é o que Jó entendeu, pensar o que Jó passava na mente de Jó durante todo aquele período que a Bíblia não determina qual foi esse período, mas ele passou um período ali de dor, de lamento, de situações difíceis, e sobretudo, né, não teve ali os amigos, né, para poder apoiá-lo.
Porque a pior coisa, amados, que pode acontecer conosco, né, a gente não ter amigos na hora que nós precisamos, né? Porque na hora que você tem tudo, na hora que você tá bem na fita, né? Você tem amigos, todo mundo ao seu redor. A hora que chega o momento crítico da sua vida, é a hora que vamos ver assim, quem são realmente os nossos amigos, né? E aqui nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante, que é o confronto com Deus. Os confrontos com Deus nos leva ao teu desígnio. Nós vamos pregar esse tema em duas partes. Hoje eu quero falar aqui sobre essa passagem e quero nos concentrar aqui na passagem de Jó. E domingo que vem eu vou estar lá na igreja, lá, falando sobre outro episódio que também tem a ver com o mesmo tema. E aqui nós podemos ver que Jó passa por todo aquele percurso difícil e agora chegou o final. Jó questiona Deus, e depois Deus começa a responder Jó, e responde não de uma forma tão simples, né? Primeiramente ele chega para Jó e diz: onde estava você quando eu criei a terra? Quem é você para poder descrever se eu faço bem ou se eu faço mal, se eu sou ou se eu não sou, né? E podemos ver que Jó, depois que ouviu toda aquela palavra de Deus, ele entendeu, e diz a Bíblia que ele começa a adorar a Deus, né? Ele começa a bendizer o nome do Senhor, e ele reconhece, na realidade, né, que ele falava coisas que ele não entendia. E às vezes assim acontece conosco, né? Na hora da adversidade, na hora da situação difícil, quando a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e não consegue enxergar, né, visível, ou visível ali, o que pode vir a solução, nós sempre vamos falar coisas que não deveríamos falar, vamos talvez pensar coisas que não deveríamos pensar, e no final das contas, nós falamos coisas que nós não entendíamos. Então, o melhor nessa história toda que nós podemos aprender aqui, na hora da adversidade, é ficarmos calados, né? Ficarmos quietos, ficarmos em silêncio e deixar que Deus opere. Hoje, pela tarde, nós tivemos uma prova disso, né? Nós temos trabalhado com a nossa irmã ali, né, pastor Mário Roberto, constantemente. Não é fácil, não. A gente trabalha, aí faz uma pirracinha aqui, a gente vai lá e puxa a orelha, né, pastor? Depois a gente vai lá. E hoje, Deus deu a primeira vitória para ela, né? Graças a Deus. Isso tudo porque nós temos orado, porque Deus tem abençoado a vida dela e ela tem respondido, né? Por exemplo, nós estamos lá basicamente 3 meses dando estudo na casa dela, né? E eu fico feliz, não sei se o pastor Diego vai entender isso, né? Que a gente fica feliz quando você vai lá e fala de algo, ensina algo para alguém, e aí a pessoa absorve aquilo e procura colocar isso na prática. Então, é assim que tem que funcionar a nossa vida, né? Eu aprendi assim, às vezes nós estamos lá, né? Porque a gente é pastor, que a gente é santo, né? Que a gente é extremamente o grande homem, ou podemos ter todas as soluções. Não, a gente tem os nossos problemas. Mas na hora da adversidade, é a hora que a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos. E sempre a gente vai ter os nossos confrontos com Deus. É nesses confrontos que a gente vai, entender, né, os desígnios dele para nossas vidas, porque até então a gente fica meio perdido no ar. Eu vou para cá, eu vou para lá, o que eu faço, o que eu falo, mas quando você se confronta com Deus, quando Deus se confronta com você, Deus começa a desenrolar em você algo muito profundo, que é a revelação dele. Isso é muito bom, nós fazemos isso, né? Jó aqui, podemos ver que Jó reconhece tudo isso. No versículo 1, você vai ver que Jó, ele responde ao Senhor. O bom é o que vai prevalecer nas nossas vidas, sabe, irmãos? É o que vamos responder após o Senhor falar conosco. Por exemplo, estamos pregando aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus, ou você vai ler a Bíblia em casa. Aí o que vai corresponder, se você quer ou não ser uma pessoa vitoriosa, é você responder o que você ouviu, o que você aprendeu. Não é simplesmente a gente ouvir e deixar para lá, eu ouvir e colocar na nossa prática, porque fé é isso.
fé é você pegar do nada e você colocar em prática. Você é para andar sobre as águas, vou andar sobre as águas. Se é para poder ir para aquele lugar lá que é meio perigoso, eu vou entrar porque o Senhor falou. Não é porque eu achei por bem fazer isso, não. E Jó, aqui vemos Jó vivendo isso, ele respondendo ao Senhor. E ele começa, sabe, no versículo 12 a 4, que me chama a atenção, esses versículos, ele fala, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nada. Agora eu sei, porque antes eu não sabia, mas agora eu sei que nada pode frustrar os planos. Gente, quando você entender isso na prática, ou quando nós entendermos isso na prática, as coisas vão sempre funcionar para o nosso bem. Eu sempre falo o seguinte, Deus tem o domínio de todas as coisas. Não tem? Nós falamos isso, sempre falamos, que Deus tem o domínio, mas na hora da adversidade, nós ficamos amedrontados, esquecemos que Ele tem o domínio das nossas vidas, da nossa família. Ele tem o controle. Hoje eu vi umas postagens no Facebook. Eu não gosto muito de compartilhar essas coisas, não, irmãos. Não, esse é particular meu. Né? Não que eu não queira ajudar ninguém, mas acho que tem muitas fake news também, outras coisas mais. E às vezes está acontecendo outras coisas que você vai compartilhar e acaba você se envolvendo com coisas que não deveria envolver. Né? E eu vi isso. Aí eu vi uma postagem e eu cheguei em casa hoje do serviço, liguei a televisão. E aquela postagem que fizeram no Facebook, constataram que a criança tinha morrido. Aí eu falei assim, hoje eu não quero ver jornal. Porque eu sei que hoje o assunto do jornal vai ser isso. E eu não consigo, quando falo em criança, eu fico completamente rendido. Não tenho isso. Então, eu falei assim, não. Então, não vejo jornal. E eu realmente não vejo jornal hoje. Nem procurei ver jornal nenhum. Então a gente vê, amados, isso aqui, as pessoas estão vivendo num mundo, sabe, onde a diversidade, os problemas existem, com certeza. Mas o que vai fazer diferença é quando nós respondemos o que Deus fala conosco. E quando ele fala que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, quer dizer, tudo que eu viver hoje, tudo que eu acreditar que Deus falou, vai se realizar. Isso é a certeza. Aí ele fala assim, tu me perguntou, Senhor, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei, ele diz, o que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Gente, adversidades, elas não são para poder nos martirizar. Elas existem para nos ensinar um caminho melhor. E nós temos que aprender isso. E Jó, agora ele estava entendendo isso. Ele estava entendendo que tudo aquilo que ele talvez falava lá, até quando ele amaldiçoou seu próprio aniversário, né? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci, né? E nós nunca podemos julgar Jó porque ele falou isso, porque quanto de nós aqui já não falou isso já? Quanto de nós, às vezes, na hora da adversidade, eu já falei isso 1000 vezes na minha vida, já não sei quantas vezes eu falei isso, mas eu já falei, Senhor, é melhor que o Senhor me levasse logo, me leva para a tua glória logo, acaba com isso logo, né? Quantas vezes nós falamos isso, e falamos isso sem conhecer a realidade de Deus para nossas vidas. Jó não conhecia, ele reconhece isso. Ele não sabia, eu não entendia nada que estava acontecendo comigo, mas agora eu entendo, porque o Senhor é que tem o domínio, o Senhor que tem o controle das nossas vidas, da minha família. Outra coisa que eu queria que não está dentro do nosso plano aqui de esboço, não, mas uma coisa que às vezes nós julgamos muito na mulher de Jó, né, irmãos? Vocês são mulheres e sabem disso, né? Imagina o seu marido rico ficar pobre. Imagina. Já imaginou? Depois de ficar pobre, perde 10 filhos de uma vez só. Ela perdeu 10 filhos de uma vez só. Não foi assim, um aqui e outro ali do dia. Não foi no mesmo local. Pegou fogo na casa e os 10 estavam lá dentro da casa. Pegou fogo e morreu todo mundo. Até então, você vai observar que a mulher, ela não menciona uma palavra. Ela fica quieta. Mulher forte. Mas aí, quando ela viu o marido dela
doente, aí ela fala assim, olha, eu acho que não tem jeito não, Jó. O negócio é você se render e pedir a morte ao seu Deus. É mais ou menos assim que se traduz ali o que ela falou, né? É melhor você pedir a morte, vai embora logo, porque o negócio ficou feio pro teu lado. E ela fica triste por isso. Mas, e a gente não tem que julgá-la, né? A gente tem que, depois, a Bíblia fala que ela sai de cena, ou, particularmente aqui, não vê ela em cena no capítulo inteiro, no livro todo, né, inteiro. E depois, Jó, ela se estabelece novamente e Deus abençoa a vida de Jó. Então vejamos aqui, amados, que Jó não conseguiu entender. No versículo 4, e aí ele fala o seguinte, tu disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Agora chegou o momento de você me responder, né? Agora chegou a hora de você agora não mais reclamar. Chegou a hora somente você me responder. Tudo que Deus quer de mim, quer de todos nós aqui, é que nós respondemos a Ele tudo aquilo que nós ouvimos ao seu respeito. Essa semana eu tive uma experiência muito boa com Deus sobre isso, né? Eu pedi uma pergunta, eu falei, Senhor, agora chegou a hora de a gente poder mudar definitivamente tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, mudar tudo. Agora é definitivo e vamos mudar, vamos modificar tudo e vamos trilhar aqui o que o Senhor quer. E aí Deus começou a nos responder, né? Nos responder tudo isso. No versículo 5, né? Aí Jó, ele começa agora, de alguma forma, falar que ele se arrepende de tudo aquilo que ele falou. Então isso é muito bom, quando a gente, na verdade, a gente reconhece que nós, às vezes, mencionamos coisas no auge do problema, e nesse auge a gente começa, quando a gente entende o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, a gente reconhece, Senhor, eu falei que não deveria falar. Eu pensei o que não deveria pensar. E agora vamos mudar isso. Vamos mudar essa história agora, mudar essa história. Então, todos os confrontos que vamos ter com Deus vai nos levar ele nos leva a isso, aos desígnios dele, porque Deus tem o seu projeto para cada um de nós. Independente da nossa idade, está aqui o pastor que está aqui com o nosso, que tem um pouquinho mais de idade do que nós, um pouquinho só, né? Mais de idade do que nós, né? E nós estamos aqui, cada dia, a cada ano, vivendo e aprendendo coisas. Deus tem um desígnio para nós, tem um caminho para nós. Ele já taxou algo para nós e já determinou um propósito em cada um de nós. Agora, o que depende agora, a gente procurar entender. O que faz hoje o ser humano viver em tantas lutas e tantas dificuldades? É quando ele sai do desígnio de Deus ou sai do propósito de Deus. Aí Deus vai e puxa ele novamente para poder colocar ele no trilho novamente. Aqui nós podemos ver no versículo 7 até o versículo 9, que agora entra em cena os amigos de Jó. Então ele chega para os amigos de Jó e fala que eles cometeram um erro gravíssimo contra Jó. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Que pessoas que outrora falavam mal de você, ou talvez julgavam você, vai chegar um tempo quando houver esse confronto, você se confrontar com Deus, você estiver ali pertinho conversando com Deus, Deus vai fazer com que essas pessoas reconheçam que eles estavam errados a teu respeito. Mas olha, você estava errado a respeito dele. Ah, mas ele errou, mas não tem importância. Onde você estava porque você não ajudou ele na hora que ele errou? Né? Porque tem sempre assim, né? É muito fácil eu chegar para o pastor Diego, desculpa usar o seu como exemplo, né? O pastor Diego errou alguma coisa, aí é muito fácil eu distanciar do pastor Diego, ou talvez julgar o pastor Diego, julgar o irmão Paulo, a irmã Sônia, julgar os irmãos, talvez por alguma coisa que fez, mas eu não fiz nada para ajudar os irmãos. Eu não mobilizei nada, eu só julguei. É o que fizeram esses meninos aqui. O que fizeram os três amigos de Jó? Eles somente julgaram, falaram que Jó estava assim, Jó estava assado, e não deram um pingo de ajuda. Irmãos, tudo que nós queremos na hora da aflição, tudo que nós queremos, né, pastor, na hora da aflição, o quê? Um abraço.
Alguém que não vem dizer para mim, ó, você errou isso. Não, não quer que você fale isso. Ele não quer que você... ninguém quer ouvir isso. Certo, irmãos? Por mais que tudo... Porque nós já sabemos, é igual aquele caso, né? Você fala que, né, a gente vai lá, minha mãe que, às vezes quando a gente entra em debate, ela casa disso, sabe muito, professor Diego? É que ela vai lá e a gente vai e começa um negócio. Mas eu te falei, eu sei que eu fiz já, mãe. Agora não adianta agora chorar o leite derramado. Eu preciso de uma solução. Aí minha mãe vai, para. Aí coça a cabeça, não vamos dar uma solução então. Aí ela vai me ajuda. Sempre assim, né? Mãe sempre gosta de futucar o filho, né? Mas não é verdade. O que adianta agora eu chegar e falar para a pessoa, ó, você fez isso, você fez aquilo, não adianta mais. Já fez. O que todas as pessoas que precisam, que estão nessa situação, precisam no momento é que? De um abraço. Que sejam, né, apenas que alguém, e tenha alguém para escutá-los, alguém para ajudá-los, ou talvez alguém para até mesmo dar uma direção ou ajudá-lo a sair numa situação adversa. No caso de Jó, o que eles tinham aqui era somente o quê? Julgamento. Julgava Jó e não ajudava Jó quando ele mais precisou. Aí Deus agora vai mudar a história. O que Deus faz? Chega para os três, fala, amor, vocês agora vão ter que ir até Jó, porque eu estou irado com vocês. Eu não gostei da atitude que vocês tomaram contra o meu servo Jó. Então vocês agora vão ter que resolver esse problema e vocês vão ter que fazer sacrifício e levar até Jó. Aqui nós temos duas linhas de raço, duas lados da moeda. Uma que eles tinham que ir até Jó, e a outra é que Jó deveria também perdoá-los. Porque às vezes acontece isso, né, Márcio? Às vezes a pessoa não quer mais perdoar ninguém, e assim por diante, e nós temos que perdoar também aquelas pessoas que nos julgaram. Uma coisa que devemos aprender, Márcio. Jesus disse uma coisa uma vez, não sei se o pastor Diego vai lembrar agora, que quando ele foi preso, ele chegou para aquelas pessoas e disse, olha, eu estive no meio de vocês tanto tempo, né? E vocês nunca me pegaram. Sabe por quê? Porque o meu reino não é desta terra. E vocês vieram até a mim porque chegou o tempo que Deus determinou para eu ser preso. Não existe nada fora do controle de Deus. Quando você entender desta forma todas as adversidades, você vai achar que você vai ver que aquela pessoa que desprezou você, aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo com você, foi apenas uma pessoa, foram pessoas que te ajudaram a crescer. Não temos ali o exemplo dos irmãos de José? O que José fez com eles? Não julgou eles, não, negativo, não fique triste, eu não vou vingar contra vocês, não. Vocês colaboraram, se vocês não fizessem isso comigo, talvez hoje todos nós morreríamos de fome. E assim que acontece, amados. Deus, ele sempre tem o controle de todas as situações. Não muda nada. Não muda nada. E ele vai e fala, vocês vão ter que ir lá, né? Levar o sacrifício. E vai pedir, né? E tem detalhe, vocês vão pedir Jó para orar por vocês. Vão pedir orar, ele vai orar, né? Para que vocês possam ser aceitos na oração de Jó. É como que Deus fala assim, olha, eu só vou abençoar vocês se Jó interceder por vocês. Porque se não interceder, eu não vou abençoar vocês. A minha bênção depende muito do que Jó vai aceitar ou não vocês. Você tem esse detalhe ainda. Né? Vamos lá, eu fiz algo contra a irmã Sônia, agora eu dependo da irmã Sônia. Se ela não me aceitar, eu estou frito. Né? Se o pastor não me orar por mim, eu estou frito. Eu estou acabado. Então, é assim mais ou menos que ele estava falando. Vocês vão ter que isso. Sabe o que faz isso, irmãos? Quando chega o momento de Deus confrontar com a gente, né? Confrontar com o seu servo, né? Algo sempre vai mudar ao nosso favor. Independente do que você foi, do que você fez. E aí, nós podemos ver, a partir do versículo 10 e de ontem, o 10 e 11, aqui ele fala sobre algo extraordinário.
Depois que Jó ora pelos seus amigos, a sorte de Jó, ela vira. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. Aleluia. Deus restaura a sorte de Jó. Tudo depende, né? Porque às vezes depende também de mim também. Né? Eu não vou aceitar, eu não vou perdoar. Não, perdoa. Ah, mas irmãos, você sabe que aquela pessoa que fez por mim, independente do que ele fez, perdoa. Porque a restauração sua depende muito em você também perdoar o seu irmão. Perdoar as pessoas. E aqui vimos essa história se desenvolvendo de tal forma tão legal, tão bonita, que leva a um ensinamento dado por Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 44, que fala: eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e ore dos que perseguem vocês. Né? Orar por eles. Você agora vai chegar, quantas pessoas vão chegar para você que te perseguiram, vão pedir oração por você. E justamente esse momento que eles vão depender. Eu lembro de uma irmã que foi lá em casa, pastor Diego, e foi chorando lá em casa me pedir perdão, né? E eu falei assim, Jesus, eu não esperava, né? Aí ela chegou lá em casa, pastor, eu quero falar com o senhor, então vamos lá. Aí ela entrou e ela chorando, disse, pastor, me perdoa, porque eu poderia ter te ajudado mais, mas eu não ajudei. Preferi me omitir e deixar o senhor sozinho na peleja. Aí ela me pediu perdão. Eu disse, não, irmã, está tranquilo. Está perdoada em nome de Jesus. E hoje a vida dela tem sido abençoada por conta disso. Né? Graças a Deus por isso. Então é assim que funcionam as coisas, amados. Né? E agora a sorte de Jó começa a dobrar. E Deus dá 2 vezes mais do que ele tinha antes. E assim que nossas vidas vai. Quando tudo que acontece em nossas vidas de ruim, quando você entra no momento de você vai se confrontar com Deus, você vai se encontrar com Deus, e Deus vai começar a levar você para o desígnio dele, Deus começa a multiplicar algo na sua vida. Lá ele tinha 10 filhos. Agora, Deus fez algo melhor. Deu 7 filhos e 3 filhas. E segundo a Bíblia, eram as mais bonitas da redondeza. É que coisa bonita, né? Não sei se Jó era bonito ou feio, né? Não sei, mas só sei que as filhas deles eram bonitas, segundo a Bíblia. E Deus faz isso. Né? Hoje, eu louvo a Deus, sabe, irmãos? Eu tenho a minha netinha que hoje veio comigo aqui, né? Hoje, né? Para quem não conhecia a Helena, viu? Viu a Helena? Você viu, né? É igual a outra, né? É igual a outra a Helena também. Essas 2 Helenas, rapaz, se estiver aqui hoje, né, pastor? Se as 2 estivessem aqui hoje... A tua também é Helena também? Não? É Nádia? É quase isso, né? Também ela fica quietinha também, não. Mas é tudo saúde. Hoje a minha esposa foi ir lá no processo da irmã lá. Eu fiquei, irmãos, de 2 horas. Olha só, irmã Sônia. Olha só a aprovação. De 2 horas até 4 e pouca com a Helena. Jesus amado. O quê? O quê? Soldado abatida. Aquela ali não é fácil, não. Por último, eu estava já orando, telefonando para Ivaninho. Amor, vem logo, meu filho. Eu estou caminho, assim. Que caminho é esse que não chega nunca? Né? Não é fácil, não. Helena é Helena. Ela está aqui, é preciso, sabe como é que a Helena é, né? Mas isso tudo, irmãos, claro que eu vejo tudo isso. É Deus falando para mim, eu estou prosperando a sua família. Glória a Deus. A saúde. Vendo a minha filha hoje lá, construindo a sua casinha, né? Tá toda feliz, ela e meu genro lá, né? Eu vou lá e fica todo entusiasmado lá, fazendo sua casinha, coisa que não tinham. E hoje, Deus tem dado para eles a casinha deles. Tem dado saúde aos netos. Eu tenho 4 netos, e todos os 4 têm saúde, têm vigor. Olha o barulho que tá. Então é isso. Deus, ele zela
por aquilo que nós fazemos em favor dele. Glória a Deus. Se Deus, quando Deus vem ao nosso encontro, como fez aqui e antecedeu aqui, com todo o pastor Diego, como a irmã Neide, né? Primeiramente com o Zaqueu. Veja que confronto bonito foi aquele, né? Desce depressa. E o pastor Diego falou com muita propriedade. Ele desceu, não foi apenas, vou lá. Não! O confronto com Deus chama a atenção de que a gente quer ficar perto dele de todos os momentos, o mais rápido possível. O que aconteceu com o Zaqueu? O Zaqueu foi abençoado. Aleluia. A irmã Neide falou aqui sobre o vaso e o oleiro. Às vezes nós estamos tão achando que somos alguma coisa, mas isso aqui só tem valor se alguém for utilizá-los. Por exemplo, se você não for utilizar, o ar nunca vai ligar, né? Se você não pegar o microfone, botar ele aqui, e não ligar ele ou utilizar ele, não vai. Qualquer instrumento, bateria, tal violão que do irmão Paulo, qualquer coisa só vai ser útil quando estiver na mão do especialista, do Criador, do Deus da glória. Quando Deus tomar acesso às nossas vidas, né, aí eles vão ser úteis para Deus. Que coisa linda. A gente vai ser usado por Deus para abençoar vidas. Que coisa mais rica que tem na vida de um pastor. Aqui o pastor Diego, o pastor Beto. Sabe que não tem coisa melhor do que um pastor. O maior salário que eu reconheço, que eu sei que eu posso ganhar como pastor é você falar algo para alguém e aquelas pessoas receber aquela palavra e viver e serem abençoadas. Tem coisa melhor do que isso. Quando você chega numa casa de alguém, você vê quantas casas eu entrei já, amados, e não tinha nem piso. Eu levantei minhas mãos, olha, Deus vai fazer isso aqui. E não demorava muito tempo, já estava com piso, a casa toda bonita, e as pessoas todas, elas com seus lotes, com suas casas suas casas mesmo. E assim por diante. Não tem coisa melhor do que isso. Mas para isso, nós precisamos entender que Deus tem o controle das nossas vidas. E somente eu vou viver assim quando eu aceitar me juntar ao Deus Todo-Poderoso. Junte-se a Ele. Aí você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer nas nossas vidas. Na sua vida, você vai ver Deus operando de uma forma que você nunca imaginava que Ele poderia operar. Talvez tem coisas que a gente fica aqui, sabe, orando, mas a gente só ora. A gente não quer aceitar a palavra final de Deus, a palavra poderosa de Deus nas nossas vidas, que é a revelação, não é somente o logos, tem que também ter o rema. Não é assim mesmo, pastor? Se não tiver o rema, não adianta. Nós ficamos estudando, só lendo, só ouvindo, mas não praticamos. E Jó viveu assim. Durante um bom tempo, ele viveu assim, reclamando, às vezes falava uma coisa aqui, uma coisa ali, mas depois ele reconhece. Eu não conhecia, eu não entendia, mas agora eu entendo. Porque Deus se revelou até a mim. Quando Deus se revela a nós, irmãos, as coisas mudam, as coisas se transformam. A vida nossa começa a ter uma nova dimensão. Coisas diferentes vão acontecer nas nossas vidas. Glória a Deus. E tudo que Deus quer é mudar o curso da nossa vida. Pegar o curso pessoal nosso e entregar e levar até ao curso dele. Esse aqui é o caminho. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Joel Nato, que pregou lá conosco na nossa igreja, lá no dia, na nossa festividade lá, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. 3 coisas que Moisés fez. Eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu só saio se o Senhor for comigo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, Senhor. Eu só vou agir se o Senhor não for comigo, eu não vou me mexer em coisa nenhuma, não vou falar coisa nenhuma. E a outra, Senhor, mostra-me o teu caminho. Eu quero andar no teu caminho.
né? Se o Senhor não mostra o teu caminho, eu não vou saber andar. E terceiro, mostra-me a tua glória. Quando você anda na vontade, anda com o Senhor ao teu lado, quando você sabe o caminho de Deus e está revestido da glória dele, irmãos, não tem nada que vai vir sobre você. Deus tem o controle da nossa vida. Deus quer ter esse confronto com você. Esses confrontos lindos. Confrontar com Deus não é brigar. Confrontar com Deus é você reconhecer, né, que você precisa ir ao desígnio dele, ao caminho dele. Como ele disse, como o Felipe, né, chegou lá, mas eu não sei o teu caminho. Não, meu Felipe, eu estou todo tempo com você aqui, você não sabe o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer ir ao Pai, então eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E assim fazemos. E assim seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza que Deus não quer apenas ter um confronto hoje, Ele quer ter confronto constantemente conosco. E quando vocês fazem isso, irmãos, a experiência vai ser muito boa e muito agradável. Deus te abençoe, amados. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.